galerinha, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um Pod Kids com essas princesas de Jesus, a Lara e a Amanda. Uhul! Bom, primeiramente a gente quer agradecer a Deus, né, pela presença delas, agradecer por elas terem aceito o convite e vamos deixar elas se apresentarem aí agora, né? Fala, Lara. Oi, gente, eu sou a Lara, tenho 17 anos, eu sou do Ministério de Dança, junto com a Amanda. Vou falar aí. E aí, gente, sou a Amanda, né? Eu tenho 18 anos e eu também sou do Ministério de Dança com a Lara e com as outras meninas, né? Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Ó, tô feliz que vocês aceitaram o convite, né? A gente sabe que não é fácil, assim, né? Vencer a timidez, né? Com certeza. Mas, ó, teve pessoas, né, que vieram que eram muito mais tímidas e, assim, é um bate-papo, né? Um bate-papo mesmo pra gente conhecer melhor vocês também conhecer melhor a gente, né? E é isso, gente, é um bate-papo. Fiquem bem à vontade, fiquem tranquilas. E assim, ó, já vamos começar, né? Como vocês se apresentaram sobre o Ministério de Dança. Quanto tempo já que vocês estão nesse ministério? Lembra? Como começou? Como foi o início? Que idade? Ó, eu acho que eu entrei com uns 11 anos. Eu acho que foi. Ou foi 11 e 12, assim. Mas faz bastante tempo. Eu lembro que a gente começou lá. Acho que foi eu, você e a Maju entramos juntas, né? Sim, a gente entrou juntas no ministério. E a gente era toda pequenininha, sabe? Ficava lá com as criancinhas, assim. Aí... A gente dançava só em evento, congresso. a gente dançava só em evento, assim, coisa muito grande. Tipo, domingo era só as meninas mais velhas e a gente ensaiava coreografias específicas pra dançar, tipo, em igual evento. as Tipo, podem falar mais igual as pertinho. meninas. Mais pertinho. Igual as meninas. Aí a gente dançava mais pontualmente, assim. Mas era muito legal. A gente passou alguns meses treinando a mesma coreografia, porque a gente precisava ficar perfeito, Tem né? uma música, Tu És Bom, a música. Eu gosto desse louvor. A gente ficou ensaiando essa música, acho que foi mais de 2 meses ensaiando essa música. Foi a primeira música que a gente pegou, assim, sabe? A coreografia. E... A primeira nunca esquece. E hoje em dia... Exatamente. Domingo a gente dançou essa coreografia Sem e foi ensaiar. assim. Não tem como esquecer. A gente passou 2, 3 meses, assim, treinando a mesma coisa. Foi assim, Nem pra ficar precisa mesmo, ensaiar, né? mãe. Não precisa mais ensaiar. Toca a música, a gente já tá aqui, ó, dançando e é isso. E eu lembro que quando eu entrei pro ministério, que eu sempre ficava lá na frente do altar dançando, uma pequenininha dançando com a Isa. E a Kelly do nada, ela... Liciane, vem aqui com a Lara. E puxou a gente pra conversar, olha, vai ter o congresso de mulheres, não sei o que, você não quer que ela dance com você? Não quer que ela dance, não sei o que. Eu não quero dançar. E foi realmente do nada. Ela, então vamos, então. Aí que a gente entrou pro ministério, aprendeu aquela coreografia, ficou lá ralando 2 meses pra aprender. E eu Mas lembro de vocês lá na frente dançando. Nossa, muito tempo. Mas foi com... Você tava com 11, eu tava com 10, né? Que eu sou um ano mais nova que ela, então eu tava com 11, ela tá com 10. Então, e eu fazia balé antes de entrar pro ministério. Então, tipo assim, eu gostava muito de dançar. Sempre dançava nos eventos da minha escola de balé. Oh, meu Deus. Dançava nos eventos da escola de balé. Então, tipo assim, eu já sabia, né, dançar e eu gostava muito. E aí, tanto que foi a Flávia, né, que falou pra minha mãe que elas tinham chamado a Giovana pra entrar, pra poder fazer balé. Ela falou, leva a Amanda também pra ir e tal. Levei, e aí foi, tipo assim, incrível, eu adorava os ensaios, eu ficava super feliz quando tinha ensaio. Era, assim, incrível, porque era um monte de criança, né, primeiramente. Um monte de criança dançando, entendeu? Eu me sentia muito bem, entendeu? Eu adorava. Eu lembro até que... Nossa, tem uma história, gente. E Conta a Maju... conta pra nós. A Maju. A primeira vez que, assim, os pais dela já tinham contato, tipo, eles conversavam, que eles eram da mesma célula. Mas eu e ela nunca era, tipo, nossa, amiguinha, não sei o quê. E o primeiro dia que eu virei amiga da Maju, ela tava chorando. Isso aí Maju, ela não né? contou aqui, a Maju. Ela tava chorando porque ela veio com a roupinha do balé e só ela tinha vindo com a roupinha do balé. Ninguém mais tinha aquele tutuzinho, colazinho rosa.
e só ela. Aí a Kelly, né, que a mãe dela me chamou, ô Lara, tem como você ficar com a Maju, que ela tá assustada, não sei o que, fica com ela. Aí eu vem aqui, já peguei ela, já... Nossa, foi muito engraçado. Até hoje eu falo, olha, Maju, conheci você tá chorando. Mas Olha, você tá sempre chorando, né? Já enturmou ela, né? Já enturmou ela lá, não. Nossa, e também, a primeira vez que eu conheci a Maju também foi no ensaio, porque a gente era da mesma igreja, eu nunca tinha visto ela, sabe? Então, tipo assim, foi um baque muito grande. Eu conheci gente que eu não tinha visto e tava sempre no mesmo ambiente que eu, entendeu? Então, assim, a Maju hoje é uma das minhas melhores amigas e, tipo, a gente se conheceu por causa da dança. Então, eu sou muito grata ao ministério pelas minhas amizades e também por tudo que Deus vem fazendo nas nossas vidas, né? Através do Nossa, ministério. top, hein? Olha, tem bastante história aí pra contar, hein? Claro que tem, o que mais tem é história. E assim, vocês pegaram assim um bom período ali com a Mônica, como que foi assim, até a parte espiritual, que a Mônica, né, ela pega firme tanto no espiritual ali como nos ensaios. Como que era, assim, pra vocês? E mais uma pergunta. Eu acho que vocês duas foram também da célula da Elô, né? Ou não? Ah, Eu não, sim, ela sim. eu fui. A Lara eu, também, a né? Maju, a maioria das meninas do ministério, acho que só a Amanda e as mais velhas que não, mas eu, a Maju, a Duda, naquela época também era do ministério, a Giovana era do ministério, ela também ia na da Elô. Mas a Mônica é uma bênção, né? Nossa, uma a Mônica é bênção. top. Nossa, a Mônica, I love Mônica. Não, falar do ministério... Maior referência, assim. né? Ela eu acho que, tudo tipo assim... pensa na Mônica. né? Não tem como a gente falar da dança, eu acho, da nossa igreja e exatamente. liga muito a Mônica, né? Eu acho que ela fez um E ela trabalho foi ali tanto tempo tremendo. nossa líder e ela fez... Perfeito. Porque ela tá sempre Ela foi embora, mas ela ainda tá aqui, como se ela ainda estivesse aqui. Ela Olha. tá sempre ajudando a gente, qualquer coisa. Exatamente. Ela até teve um momento do ministério que teve um negócio ali, mas... Umas... E E ela veio conversar, acho que com todas no WhatsApp pra... Olha, gente se quiser entender, conselho... entendeu? se quiser Legal. conselho, pode falar, mesmo que eu esteja longe. Posso demorar um pouco pra responder por causa do fuso horário. Mas pode mandar. Mas a Mônica, não, ela pegava no pé, mas a gente sabia, né, que ela pegava no pé, que Era era... porque ela queria que a gente crescesse. Isso, É. né? E De ter... forma nenhuma, assim, a gente achava... É porque a Mônica, ela tá sendo chata, pegava, não. Exatamente, a gente nunca falou, a Mônica tá sendo chata, não sei o quê, porque a gente sabe que E é ela aquilo era sabe, cuidado, né, a capacidade Com de vocês, certeza, né? e ela queria alcançar o nosso melhor, entendeu? Então, por isso que ela pegava no nosso pé mesmo, e tá certa, porque se a gente não pegar no nosso pé, que adianta, né? É A gente não verdade. vai se desenvolver da forma que deveria. Sim, e eu até vejo, né, o que fez vocês permanecer, né, Com permanecer certeza. ali no ministério, permanecer fazendo. Eu acho que quando tem alguém que puxa a gente pro ministério é muito melhor, né, a gente consegue manter fazendo algo, né, que eu acho que o difícil nem é entrar, o difícil é manter anos ali fazendo, né, Exatamente. e eu acho isso sensacional. Qualidade, né? Manter anos fazendo e com qualidade, né? Que nem vocês, a gente vê que cada vez mais tá superando, né? Aprimorando. E é isso que é importante, né? Porque se a gente ficasse sempre estagnada no mesmo nível, né? Tipo assim... A gente não quer crescer Exatamente. espiritualmente, E também, né? o que acontece? Se a gente tem... Por exemplo, eu quando eu era pequena eu fazia balé. Mas depois que eu comecei a crescer, eu não tinha mais tempo pra fazer balé. Então, assim, a Mônica sempre me ajudou a, tipo, manter o que eu já sabia, pelo menos, entendeu? Então, porque senão eu ia desandar, entendeu? Eu não ia conseguir mais dançar, ia ficar com vergonha de fazer aquilo, entendeu? Sim. Então, a Mônica, ela foi me direcionando a manter realmente o que eu já tinha, né? Pra não perder o que eu já tinha, entendeu? Então, isso que eu acho que foi muito importante pra mim, pelo menos. E eu nunca fiz nada, tipo, de dança, balé, nada. Então eu entrei assim, tive bastante dificuldade, né? Porque a maioria das meninas já tinha feito alguma coisa, um balé, ou, né, alguma coisa assim. E eu tava ali, a Mônica me ajudou muito nisso, porque eu tinha bastante dificuldade em pegar coreografia, né? Eu ficava nervosa também, porque eu ia ficar lá na frente das pessoas. É isso que eu ia falar aqui, né? É Deus que capacita, né? Quando a gente não sabe, é Deus que capacita. Mesmo que eu sei que a Mônica ajudou, mas se não fosse Deus usar a vida dela, tu não teria conseguido, né?
mesmo. E eu queria falar assim uma outra pergunta para vocês a respeito da responsabilidade, né? E que vocês sabem o quanto é importante estar no altar, a santidade de vocês estarem no altar. O que vocês pensam assim a respeito disso? Se quiserem deixar também até um recado aí para as meninas, né, da dança, a respeito disso. Pode falar, Lara. A gente tem que ter muita responsabilidade, por isso que quando teve essas desavenças, a gente ficou só dançando na Santa Ceia, porque realmente a gente estava numa rotina. E a gente estava nessa rotina e a gente estava, tipo, só dançar, por dançar. Sabe? Porque a gente gostava. Então, tipo assim, não era uma coisa que a gente tava pensando assim, não, a gente vai fazer o nosso melhor, entendeu? A gente sempre teve esse pensamento, só que como a gente foi ficando cada vez mais cansada, porque era todo domingo a gente tava lá dançando e foi ficando uma coisa pesada pra gente, sabe? E aí a gente foi se sentindo meio que, tipo, sabe, é tudo sempre a mesma coisa. E aí isso foi ficando mais pesada pra gente. Então, assim, quando a gente teve essa, né, a Apóstola teve essa ideia de a gente fazer só na ceia, porque daí a gente poderia fazer uma coisa mais elaborada, mais bonita, mais pensada, sabe? Porque a gente, se não tivesse coreografia, a gente puxava, entendeu? Então, assim, tempo, né? exatamente. Então, o tempo pra gente é uma qualidade, entendeu? Então, a gente não tinha muito planejamento pra domingo, porque era sempre a mesma coisa, entendeu? Então, eu vejo que essa mudança fez muita mudança pra gente também, porque a gente tem mais tempo de pensar no que a gente vai fazer, entendeu? Tem tempo de pedir pra Deus uma coisa que vai realmente impactar, sabe? Porque, né, a gente não faz sentido a gente dançar só por dançar. Tem que ser debaixo do temor mesmo do Senhor, né? E teve uma época que a gente, tipo, tava parando de orar nos ensaios. A gente tava tendo uma parada no negócio espiritual. E a gente precisava dessa mudança pra gente continuar. Agora a gente ora todo ensaio, a gente tá ali buscando ao Senhor mais. E a responsabilidade tem que ser grande também, não só dentro da igreja, fora também. Igual eu tô um pouco longe do ministério porque eu tirei nota vermelha. Eu tirei nota. E isso afeta, mesmo que, um negocinho bobo. Não é um negocinho bobo, porque eu tinha uma responsabilidade, tipo, eu tinha que obedecer a minha mãe, tinha que tirar uma nota boa, e eu acabei desobedecendo, e isso leva a uma responsabilidade também no ministério. Então, as outras acham, é só na igreja, tem que ser boazinha só na igreja, porque se eu fizer... Não, tem que pensar. Igual a Mônica conta, às vezes... Impacta na nossa vida, né? Sim, A Mônica sempre contava história. A gente nunca teve esse negócio, ficar 3 meses sem dançar. Mas a Mônica conta que na época dela, tipo, quando tinha as meninas, a Apóstola deixava as meninas meses de banco porque aconteceu alguma coisa. Então, tudo tem que ter uma responsabilidade, não é só dentro da igreja, é fora também. E a gente, assim, o que a gente percebe também, né, ver como, por exemplo, esses atos proféticos, vamos dizer assim, dançar mais profeticamente, né, a gente vê que dá um impacto maior para a igreja, porque, um exemplo, né, a pessoa que entra ali, a primeira visão que ela vai ter da igreja é do Ministério de Dança, né? O louvor, a dança, então o impacto ali para a pessoa é da adoração. Sim. Então, né, como vocês mesmos falaram, se vocês fizerem algo assim meio que no automático, vai perdendo a essência, né? Exatamente. E a gente não pode perder a essência, porque a essência vem do Pai, né? Então, assim, é uma coisa que está dentro da gente. Então, se a gente perde isso, a gente tá perdendo nossa conexão também com Deus, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque dançar no automático, a gente pode dançar em qualquer lugar, entendeu? Em cima do altar, a gente tem que estar conectado com Deus pra fazer o melhor. Fluir, né? Isso. Exatamente. A Mônica falava muito, né? Que a gente pega a unção e desce sobre a igreja. E se a gente tá com alguma coisa... Vai assim e vai pra igreja. E se a gente tá, assim, com alguma coisa... Ou nem vem na gente, porque a gente não recebe, ou vem e para, não vai pra igreja. A gente não pode deixar parar na gente, entendeu? Então a gente tem que expressar o que tá passando pela gente pra igreja, entendeu? Então,
difícil, assim, a gente pensar nessa responsabilidade, mas é uma coisa que a gente tem que fazer porque é pra Deus. Isso, e olha que interessante, né? Como vocês falaram ali, vocês têm que deixar fluir para a igreja. E se tem algo ali que impede, ou seja, chega até vocês, mas não flui para a igreja. E aí não atinge o propósito da dança como Exatamente. adoração, E né? a Mônica sempre falava pra gente, se você tá com algum problema, alguma coisa que tá tipo assim, deixando sua, por exemplo, tem um problema lá fora, entendeu? A gente tem que deixar para fora da igreja, entendeu? Então, a partir do Isso. momento que a gente sobe no altar, a gente tá ali, Não pode subir. não pode pensar naquilo, entendeu? Você tem que estar conectado com Deus, porque senão não flui mesmo. Isso, Pode ter um problema. e tu vê como a importância também de ter alguém ali que vocês chegar e poder abrir, né, para uma liderança. Hoje vocês têm a apóstola, né, tem a Kelly, a Fernanda também, né, que hoje tá ali ajudando vocês. É importante abrir mesmo para a pessoa para tipo assim, tirar aquilo do coração E para até mesmo realmente entre a gente, fluir. Porque a gente conversa bastante. Isso, Eu e a Laura, assim, a gente vocês. É mais, tipo assim, Ligadas. a gente é muito grudada. Por isso que ela falou que ia vir, mas só se eu viesse junto. Eu briguei você a mim. E eu queria perguntar também a respeito, já que vocês falaram, né, sobre isso, sobre porque vocês, como vocês falaram, né, vocês são um exemplo para as outras crianças que estão ali, exemplo para lá fora, os outros jovens ver vocês, lá numa balada põe uma foto, né, isso daí acaba com a estrutura, né, dos jovens da igreja, porque daí as pessoas vêm daí acham que todos os jovens da igreja são assim, né, e vocês são um exemplo para Exatamente. A gente tem que tomar pras muito crianças. cuidado com o que a gente fala, o que a gente faz, porque a todo momento, a gente pode não estar em cima do altar, mas tem que todo momento tem alguém que tá olhando, entendeu? Sim. Então a gente tem que pensar, e como a gente é exemplo, a gente tem que seguir as coisas do jeito que é pra ser, entendeu? Então se a gente faz alguma coisa, a pessoa que tá fora da igreja vai achar que é normal, né? Olha, Ou uma todo mundo pessoa faz, que né? por exemplo, uma criança que vê a gente como exemplo. Se a gente fizer uma coisa errada, ela vai achar que a gente tá certa, porque ela acredita na gente. Ela sabe, ela acha que a gente é perfeito, entendeu? Que nem eu, quando eu era pequena, eu tinha a Jéssica, a Laila, Mas verdade. Vitória como um exemplo, entendeu? Eu ficava lá então, embaixo, eu espelhava. quero ser essa hoje, eu quero ser A gente aquela. espelha os comportamentos das outras pessoas que a gente admira, entendeu? Sim. Então a gente tem que pensar que as outras pessoas estão se espelhando na gente. Então tem que ser tudo da forma direita pra não espelhar uma coisa errada pra outra pessoa, né? Sim. Verdade. Quer falar? Só que eu ficava lá, assim, com as meninas, olha, eu quero ser essa hoje. Aí a menina, não, eu quero ser essa. Ficava lá. Ai, Como era se fosse demais. personagem, sabe? Eu vou ser essa aí hoje. Não, não. você não. Eu. Olha que interessante, né? Vocês falaram aí. E hoje vocês são essas, né, meninas que, tipo assim, são o espelho, o exemplo para as crianças. Então vocês já tiveram, né, lá embaixo, hoje já estão, né, lá em cima ali dançando e tal, E a gente sendo vê, um né? exemplo. As crianças Nossa. olhando pra gente, a gente fica... Espero que eu esteja sendo um bom exemplo pra Amém, vocês, sabe? glória a Deus. Porque é uma coisa que vai impactar na vida delas, assim como impactou a das outras na minha vida, entendeu? Então a Sim, gente tem sim. que pensar sempre nisso, porque eu não quero de forma nenhuma passar um exemplo errado pra uma criança. Sim, verdade. Ainda mais as meninas, né, que fazem parte do Ministério Infantil de Dança. Para vocês passarem, né, a importância mesmo Elas vão estar no disso nosso para lugar na ela, hora. do altar, a santidade mesmo que está ali, o temor do Senhor para estar ali naquele lugar, né? Que o altar é santo e isso que a gente tem que buscar cada vez mais e passar para elas, né, para as pequenininhas. E elas já têm essa noção, viu? Eu vejo nelas essa noção. Porque, como a gente tá falando mesmo, elas já viram isso na gente. Então elas já estão espelhando. Sim, sim. Isso é muito importante. Teve até um acontecimento assim, que elas estavam brigando muito pra ficar na frente. E eu até lembrei da Mônica, na hora eu lembrei da Mônica. Eu sempre queria ficar atrás, gente. Eu não sei qual que é o Não, problema eu na sempre frente. lembrava da Mônica, porque aí eu até sentei com elas, né? Peguei, sentei ela com roda, falei, olha, gente, expliquei tudo certinho que é pra Deus. Não é pra quem tá olhando. Não é pra quem tá olhando, é pra Deus e não importa se você tá atrás ou se você tá na frente. Você tem que fazer o seu melhor, independente de onde você tá. Você tem que fazer o seu melhor
E porque é pra Deus, você não pode... Eu falei pra elas, não olha pras pessoas. Não olha pras pessoas. Olha lá pro ventilador, olha lá pra cima, que eu vivo dançando olhando lá pra cima. Eu fico olhando pros ventilador, lá pra... sabe? Ó, isso daí agora vocês lembraram no ato profético do Tabernáculos, a Kelly foi falar pra nós lá que ela viu que a gente tava bem nervoso lá pra fazer o ato profético dela. Disse, ó, faz o seguinte, olhem pro ventilador. Tipo assim, fica olhando O lá pro ventilador é seu amigo. Michel, porque assim, a gente se distrai, entendeu? Você fica olhando pra pessoa lá embaixo, ver quem tá passando pra pegar água, entendeu? Então a gente tem que olhar pra uma coisa que vai ficar lá, é monótono. O ventilador lá se mexendo, você não vai ficar prestando atenção naquilo, você tá olhando pra ter um ponto fixo. Porque dançando você tem que ter um ponto fixo. E tantas vezes que a gente errou assim por bobeira, só por estar, tipo, distraída. E tipo assim, a gente, por exemplo, quando tá puxando, a gente tem que olhar pra pessoa da frente, entendeu? Não dá nem pra ficar olhando pro ventilador, senão a gente erra também. Não, Você e não- também teve o ato profético na Santa Ceia agora. Eu quase caí, porque tem hora que ou você fica olhando pro ventilador ou você fecha o olho. Você fecha o olho, deixa Eu Deus gosto, você fluir. fecha o olho, E a gente tava dançando com a lamparina. Tava lindo mesmo. A gente tava dançando com a lamparina, até a apóstola falou depois, eu achei que ia cair. Eu achei que ia cair porque teve uma hora que eu coloquei a lamparina no meio do dedo e fiquei dançando Eu com a vi. lamparina no meio do Eu dedo. vi, eu tava esperando aquele negócio sair voando. E tava assim, dançando com o negócio. E tem hora que você realmente, tipo assim, puxar, igual a gente puxava lá, não tem coreografia, vamos puxar. Era um negócio muito ruim, porque a gente ficava lá prestando atenção na outra e parecia que não fluía. Então, igual, não é Eu nem... acho que eu ia gostar mais assim, de dançar assim, mais separado, cada um faz a sua dança, Ai. se entrega da sua maneira, porque A gente eu acho gosta que flui bastante muito mais, de né? fazer espontâneo. É, espontâneo. Mas, às vezes, assim, a coreografia, a gente é toda pensada. Então, assim, o espontâneo, ele é uma coisa mais pra gente fluir mesmo, entendeu? A coreografia é uma coisa mais montada pra ficar bonito, entendeu? É para as pessoas verem o empenho, sabe? É muito bonito uma coreografia montadinha. A gente faz toda uma preparação, sabe? Hoje só eu. Mas eu acho que o espontâneo é muito importante pra gente fluir mesmo, sabe? Porque na coreografia a gente flui, obviamente. A gente já decorou Mas a gente aquilo, tem que então a gente. prestar atenção também, A né? gente já decorou aquilo. Então, tipo, é mais fácil do que você olhar, ficar olhando a pessoa da frente fazendo, entendeu? Porque daí você consegue se concentrar mais em Deus, sabe? Mas o espontâneo é sem igual, assim, do poder que passa pela gente, do amor que a gente sente, sabe? Dançando. Espírito mesmo, E agindo, né? E no espontâneo é onde acontecem as melhores, tipo, coisas, assim, que acontecem. Porque teve vez de chorar, você tá dançando e chorando. Fechar o olho e... Gente, é por Deus mesmo a gente não cair daquele altar. Porque fechar o olho naquele altar... E não é fechar o olho e ficar assim, observando de ladinho, não. É fechar o olho mesmo e sentir Deus ali e dançar. Só dançar. E realmente, Deus tá cuidando pra que não caia do altar, Já porque que é um tu negócio falou, forte. Caio, eu tava aqui rindo porque eu tava pensando na pergunta, né? De um momento assim, vocês falem um momento assim que foi engraçado, assim, que aconteceu algo, vocês estavam dançando e foi bem Tem engraçado. vários, né? Nossa, tem vários. Pior que Mas tem tem. vários. Eu conto, você conta. Não, porque tem um. Cada uma conta um. É assim, a Laila, quando a Laila tava no ministério, ela trouxe vários leques, aquele eu leque lembro. de fogo, pra gente fazer um ato profético. E a gente fez o ato profético, só que depois a gente dançou com ele também. São 8 leques. E você sabe que o altar ele não é tão grande assim. E a Mônica... Naquela época tinham 8 meninas pra dançar, É. tá? E a Mônica fez a gente subir com os 8 leques. As Karina, 8 meninas. as 8 meninas com 8 leques. Só imagina, Karina, né, foi o um que dominó. O leque, aí uma pisava no leque da outra e caía no chão. Aí tinha que pegar. E foi caindo seguido, tipo, caía Foi da caindo frente. um leque atrás do outro, assim, ó. Mas isso no ensaio ou não? Não, no No dia, no No domingo. altar, né, ali em cima. E a gente desesperado, não sabia se ria, se chorava, porque tava dando errado. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E também uma coisa que eu acho muito engraçada, quando a gente tá puxando, a pessoa da frente vive dando olé na gente. Nossa, Vive o vamos quê? deixar um alô pra Caroline,
Dando olé. Ah, É, porque a gente tá, mesmo puxando, a gente faz uma sequencinha de coisas, sabe? Então, a Carol, ela tem mania de mudar o que ela tá fazendo no meio. Então, a gente sempre fica perdida, sabe? E é muito engraçado, porque a gente, por exemplo, a Carol tá puxando, todas as outras erram. Aí a gente se olha e dá risada, porque não tem o que fazer, já foi, né? E tem momento. Não, a minha mãe é muito abençoada, assim. Luciane, ela ri da nossa cara, e aí a gente fica rindo da cara É, dela também. porque assim, quando ela não tá cantando, ela fica lá embaixo. E ela, assim, tem gente que você fala, nossa, errei. Nossa, errou. Mas a Licene, ela percebe. É. Ela percebe no nosso olhar que a gente errou. Aí ela fica Ela dando começa a risada. dar risada, a gente não pode olhar pra ela, senão ela começa a dar risada também. Aí a Maju, esse domingo também, no da Santa Ceia, entrou de máscara, começou a dançar de máscara. Ela esqueceu de tirar a máscara, só tava ela E eu de e a máscara. Carol, assim, lá. ó, dando ninguém risada da cara percebeu. dela. Garanto Falando, que será que ela ninguém percebeu, esqueceu? né? Não, ela Falei não assim, será que ela percebeu. esqueceu? Fiquei lá rindo lá embaixo. E tu vê muitas coisas que a gente nem percebe. Claro, porque a gente tipo, tá lá dentro, né? A vocês, gente tipo, sabe. estão naquela, na coreografia, sabe quem é. A gente, tipo assim, pra nós, meu, coisa linda, não tá tudo Coisa perfeito linda, lá tá olhando. tudo certo. E a gente ali, ó lá, errou ali. É assim, E gente. dança é bom nisso, tipo, que você pode interpretar. Você finge que era um negócio ali. Que era mesmo pra cair no chão, rola ali já. Finge que era pra derrubar, finge que era pra errar mesmo, entendeu? Caiu na unção, ó. É, exatamente. Não, É a irmã história caiu da na Laila que caiu. Não foi a Laila. Teve uma. Não, a Laila já caiu, mas teve uma menina, é da época que tava a Rafa. Eu não sei o nome dela, eu sei que tava dançando ela, a Carol e a Gabi, lá em cima. E eu não sei o que aconteceu, a menina caiu. Só que ela caiu e ela ficou. Normalmente quando a gente cai, a gente levanta rapidinho, finge que nada aconteceu. Mas ela caiu e ficou. E aí a Carol e a Gabi ficou assim, ó. Tipo, o que nós vamos fazer? Continua dançando, finge que Continua era... dançando, finge que era pra ter acontecido, não sei. Aí elas tentaram levantar ela, tipo, né, acorda, não sei o quê. E a menina ficou lá até terminar o louvor. Acho que ela, não sei, ela deve ter criado um, não sei. Bloqueou ali na bloqueou hora. ali. na hora. Mas as meninas ficou tipo, o que eu vou fazer? Ai, mas tem muita coisa. Ai, tem Nossa. uma história minha também que eu tava dançando, bonitinha lá, toda concentrada. Aí eu bati a mão no meu óculos. Ele voou pra longe. E eu não consigo ver sem óculos, gente. Eu não consigo. E aí, o óculos lá. Aí eu pensando, será que eu paro, pego o óculos ou continuo? Oh, meu Deus. Continuo. Aí eu fui e continuei, sabe? Eu tava só enxergando quem tava ali na minha frente puxando e fui, entendeu? Aí veio o Gustavo lá de trás da igreja. Veio andando, pegou assim no altar e ficou assim, ó, tentando pegar meu óculos pra eu não pisar em cima. Ele ficou assim, ó, no altar, tentando puxar o meu óculos Bem pra eu não coisa do pisar em cu cima. mesmo, né? Aí ele pegou, conseguiu pegar o óculos, aí foi assim, ó, sabe, se deitou em cima do altar mesmo e ficou lá, tentando pegar. Conseguiu, na hora que eu desci, ele falou, calma, princesa. E como se nada tivesse acontecido. Bem coisa do Gu, né? Do jeitão do Gu mesmo. Ele veio lá de trás, gente, ele veio lá de trás, tava lá no fundo, eu não sei como é que ele viu o óculos Nossa. caindo, entendeu? Ele veio lá no fundo, foi lá, tentando pegar, deitado em cima do altar, tentando puxar o óculos, conseguiu, fingiu que nada aconteceu. Não, Nossa. teve uma também que. Ai, como que chama? A gente tava lá dançando e as crianças, acho que foi duas criancinhas, né? Começou a subir na escada. E a gente era bebezinha, acho que tipo 1 ano. E tá subindo, a gente vai pisar nessa criança. Dá um Pelo amor chute de lá Deus, na cadê a criança. mãe? Cadê a mãe dessa criança? A gente vai pisar nela, gente. Nossa, eu tava com maior medo. Aí, Aí, na hora que dá vontade de a gente parar e resolver o que tá acontecendo, viu? Porque, nossa, imagina o perigo, porque se dá um chute na criança que é dança ali. Pequenininho, né? Nossa, Também. Deus o livre. Imagina ele cair na escada, nossa, a gente fica preocupado, viu? A gente tá ali dançando, mas a gente tá a gente tá olhando. ó, E tu muito vê, preocupação. passa, né? Tudo isso tem que ir passando na cabeça, tem que. É E a na hora ali, coreografia resolver junto. na hora, né? Meu Deus, é coisa, hein? É muito rápido. É. E, ó, agora uma outra pergunta aqui que eu queria fazer pra vocês a respeito, assim, do retiro, né? O ano passado, acho que esse ano a gente não teve, o ano passado 2020 teve, né? teve. 2020 teve. Foi bem, assim, impactante. Pra mim, assim, foi muito impactante ali. Eu acabei assistindo algumas ministrações
E eu queria perguntar para vocês, assim, como foi a visão de vocês e como que é a visão, né, sobre o retiro, a importância, vamos dizer assim, para vocês a importância do retiro, de estar aqueles dias ali retirado mesmo, né, buscando a Deus. Eu, particularmente, acho muito importante, porque o mundo tá na bagunça, né? Então, a gente... Principalmente naqueles dias. Exatamente. E a gente tá lá dentro e a gente tá tentando se blindar daquilo, né? E querendo ou não, tudo aquilo impacta a gente, né? Então, a gente fica no retiro e eu vejo que é muito importante por isso, porque a gente realmente sai daquela bagunça que tá no mundo e vai ter um momento com Deus, né? Então, principalmente nesses casos, tipo assim, de retiro, que tem bastante gente, né? A gente pode ter os momentos de alegria, brincar, se divertir, mas a gente também tem o nosso tempo com Deus, entendeu? E as ministrações impactam muito a nossa vida, entendeu? Então, acho que o retiro é uma das coisas que eu mais gosto de igreja, assim, sabe? Porque além de você ter o seu tempo com Deus, ter as ministrações, ter tudo lá, bonitinho, choro, desespero, sabe? Assim, nossa, eu lembro que em 2017 eu fiquei 3 horas sentada, sabe aquele ano que foi na igreja? Fiquei daqueles pilares, fiquei 3 horas sentada do lado do pilar chorando, entendeu? É assim, gente, é Deus, ele vai, na hora que ele vem, aí você fica lá, ó. Gente de jeito, Exatamente. Deixa eu fazer uma E é pergunta, legal. então, do retiro também. Que ensinaram no retiro, o pastor Wilson, lembra, ensinou sobre o devocional. Isso. E eu queria saber se vocês estão conseguindo fazer os Olha, devocionais. Eu, agora, assim, eu tento sempre fazer, só que como, tipo assim, eu tenho trabalho bastante e tal, mas eu tento me policiar pra fazer, porque é uma coisa que também, né, ajuda o nosso relacionamento com Deus. Então, eu tento sempre lembrar de fazer, ter o meu momento, entendeu? Eu não vou falar que é sempre que eu faço, que também não posso mentir, né? Mas assim, ó, até o devocional é ali, meditou numa palavra, fez uma oração, né? Muitas vezes tu não vai conseguir anotar ali o dia, tudo, né? Eu não consigo, assim, anotar. Mas eu escuto uns louvores, oro, isso. né? Leio um pouquinho, entendeu? Então, assim, pra mim isso tá... Isso, Pra minha alimentando, rotina, né? isso já vale, entendeu? Não, com certeza. Eu tô fazendo devocional. Teve um momento que eu Agora a parei. Bíblia nova. Mostra pras pessoas. Mostra aí. Calma. Não, olha, lindo. Na livraria ó. Betel. Aqui, ó. Livraria Tá focando, Betel. galera? Livraria Betel, Patrocina assim. nós aí, Patrocina nós. Patrocínio É muito Betel. bonita, gente. Vocês não têm noção. Pode É a Kids, espiral. hein? Olha aqui, ó. Espiral. Dá pra você fazer assim, Livraria ó. Betel, Ó, vamos ó, lá, vamos que patrocinar bênção. Pod Patrocínio. Kids. Não, mas eu teve uma época realmente, depois daquele retiro, que acho que foi uns 3 meses depois que eu parei, que eu não sei, eu não tava conseguindo, parecia que tudo tava contra, sabe? Contra eu fazer um... Mas aí eu continuei, tô conseguindo. E assim, minha memória é ótima, né? Toda vez eu esqueço, mas eu tô conseguindo, por Deus mesmo, lembrar todo dia, olha, devocional. Abaixei um aplicativo maravilhoso também pra fazer, é o Glorify. Ah, também tem. É eu também ótimo, tenho. patrocina também. Tá. Mas é ótimo. Eu e também tá me tô ajudando. fazendo, tô gostando bastante. E ele ajuda bastante também a lembrar, porque ele dá a notificaçãozinha lá, então ele Tá lembra. esquecendo do devocional, por gentileza? Vamos lá fazer? Vamos lá. Olha. Então eu lembro. Porque a minha maior dificuldade é lembrar de Eu fazer. gosto dos bônus. Os bônus. Nossa, eu peguei uma música maravilhosa. Recomendo, gente. É Nova Chance, da Tayane. É Tayane Segueta, eu acho. Ah, essa música é linda. Gente, Eu não conheço. olha, eu fiquei lá horas escutando aquela música. Nova Chance, da Tayane Segueta, eu acho o nome dela. É maravilhosa, é muito linda. E eu fiquei lá horas meditando naquela música e é muito maravilhoso. Os bônus, nossa. Eu sempre pego as músicas, né? Que música, pra mim, é um negócio que realmente flui. flui. A gente dança, música é uma coisa muito importante. E eu duro que a música influencia muito. Tipo, a gente fala, não pode influenciar, mas realmente na minha vida influencia. Tipo, se eu coloco uma música assim, a gente fala, não pode gostar de louvor. Tem louvor que não consigo. Não é que eu não consigo gostar, mas parece que eu já não ouvi toca, tanto. né? Ou parece que não toca como deveria, né? E é de cada pessoa. E tem Cada louvor. pessoa tem também seu estilo, de das coisas música. que gosta. Então, E, nossa, é maravilhoso. Eu pego as músicas lá e fico lá escutando as músicas que eu amo.
Mas realmente música Eu até me no toca banho, muito. eu tô assistindo, até escutando, né? Bem no banho também eu gosto. Ai, no banho, nossa, eu fico Tem lá a- cantando, dançando. Orando. Minha mãe fica falando, minha Tem filha gente que sai diz, desse nossa. banho. E eu fico lá, Tem ó, gente- no meus louvor, na minha música, Tem sabe? gente que diz, pode orar no banheiro, eu oro no banheiro, É. sentada no vaso. Meu filho, oro qualquer no hora, banho. qualquer hora. Se Deus me viu, me fez, ele que me fez, já me viu Poxa, pelada. é verdade, né? Lavando louça, eu tô lá. E que adianta, né? Você tem que orar, ué. Na hora que pode, vai. Não, e assim, ó, nossa, foi bom a gente entrar nesse assunto sobre devocional, porque olha só, em João 14:15 diz assim, ó. Ah, olha, sim, hein? Vou acompanhar Bíblia com ela, top, tá, galera? Bíblia top aí na Betel, galera. Quem quiser, corre lá. Ó, diz assim, ó, em João 14, versículo 15, que é a promessa do Espírito Santo, né? Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Né? Isso é, que cara, lindo, gente, eu devocional é top, cara. Essa palavra, tipo assim, é pra nós, sabe, ter essa certeza, a importância de ter um devocional, de ter um tempo ali com Deus, de saber que, cara, olha só, que ele vai estar conosco e em nós, né? Que é aquilo que a gente tá falando ali, de você estar dançando e nós ali, a igreja tá recebendo sabe, tá recebendo aquela visitação do Espírito Santo através de vocês. Por isso que é importante, assim, a santidade, é importante a busca pelo Espírito, porque tem pessoas ali que talvez elas nunca vão fazer um devocional, mas vocês vão ser o devocional delas, através da dança, através do ministério de vocês, que vocês, é um ministério totalmente profético, a dança. É, porque o devocional é justamente pra gente se conectar, né, todos os dias. Isso. Então, se a pessoa, por exemplo, não faz o devocional, ela vê a gente dançando, ela pode se conectar também, entendeu? Através de vocês. Isso que eu acho muito legal também, porque se a gente, por exemplo, a pessoa não faz devocional, não tem aquela, sabe? Mas quando ela vê a gente dançando, ela sente aquela... A a entrega, presença a de Deus, presença. entendeu? Aham. Então eu acho que isso também é uma das coisas que eu mais gosto, porque a gente é usada sempre, entendeu? Isso, verdade, Então é uma verdade. coisa que eu vejo que isso é muito bonito, né? Aham. Porque Deus, ele faz a obra dele através da gente. Isso, E as com pessoas certeza. são sempre impactadas, entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que eu gosto mais de participar do ministério, é que eu vejo as pessoas sendo entregues, né? Então, eu acho que é uma coisa muito bonita. E me toca muito isso também, que Deus, ele tá ali me cuidando, mas ele também cuida das outras pessoas através de mim, entendeu? Isso, com certeza. E sabe, pessoas que estão ali olhando, elas acabam sendo tocadas ali pelo Espírito através da vida de vocês, porque tipo assim, imagina, a pessoa entra ali e vê vocês, cara, jovem, né? Vocês são jovens ali, estão se entregando ali pro Espírito, e o Espírito, através de vocês, fluindo na igreja, cara, é tremendo. Sobre isso que você disse, só um momento lá. Ah, vai lá, oba. É assim Que a gente você quer. falou, né, Não esquece, Mara. de vocês jovens, né? Eu vejo gente falando assim, não, eu vou viver minha vida, quando eu estiver velha, eu vou pra igreja, eu me arrependo. Gente, não tem hora pra você se arrepender, não tem hora pra você se conectar com Deus. Quanto E mais não sabe cedo, amanhã também, né? quanto mais cedo você se conectar e estiver ali, melhor vai ser sua vida, entendeu? Porque o Espírito Santo, ele cuida da gente o tempo todo. Ele nos traz alegria, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa vai falar, vou viver a minha vida na hora que eu, sabe, tiver... Só quando achar que precisar, tiver né? bom, eu vou, entendeu? Gente, não, entendeu? Não faz sentido você querer Deus só na hora que você já estiver cansado do que você já fez, entendeu? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo muito mais importantes, porque a gente tá lá na igreja desde quando é pequenininha, né? Vocês Então a são gente já privilegiadas, cresceram né, com porque isso. E nós somos nós, privilegiados, né, a gente conhece a gente vida não de teve Deus esse há muito privilégio, tempo, né? Pode falar, amiga. Que você falou sobre ser usada. Eu lembro das historinhas da Mônica, né? Que a Mônica, ela via falando e realmente
impactava as histórias que ela contava sobre os ministérios, né, antigamente. E teve um momento, né, do ministério, eu nem lembro que época que é, mas que teve uma cura, que a mulher veio falar que pela unção que desceu na dança, ela foi curada. E às vezes, assim, a gente acha que é a gente, mas não é a gente. A gente foi usada. E não é a gente só fluiu. A gente só foi o canal. E é importante a gente saber disso também. Que não é a gente. Entendeu? Porque senão começa, né, aquela coisa de aí eu tenho que dançar porque eu curo. Entendeu? Não é assim, né? Não faz sentido, né, gente? E, ó, Então é importante também a gente ter essa consciência de que a gente é usado pelo Espírito Santo. A gente é instrumento, não é a gente que faz. Isso, verdade. E tu vê, né? De novo a gente lembrou a Mônica que quando a Mônica vinha, a gente quer a Mônica aqui. Ela e a Vitória, vem, hein? Mônica, pode voltar. Volta, pode voltar já. Estamos com saudade. Vitória vão ser as convidadas. E a respeito disso também, sobre cura, né? Não sei se vocês lembram quando foi aqueles pastores lá na igreja. Foi eles, né? Que aqui foi junto, né? Foi. E daí eu lembro que a Lara também no tabernáculo, que o pé dela estava machucado, deu uma doença nela. Nossa filha, não essa Lara, a nossa filha. E pra mim foi muito forte, assim, porque ela tava com os pés sangrando quando eu tirei a sapatilha dela e ela tinha dito que não tava doendo pra poder dançar. Nossa, E várias vezes. quando eu tirei, daí ela chorou, daí eu chorei, assim, porque eu vi os pés dela cheios de sangue. E Deus curou, né? Que o médico tinha dito que era uma doença que não tinha cura, desidroide, o nome da doença. E o Senhor, e todo dia, né, Marcinha, eu orava, ungia os pés dela e orava decretando a cura e o Senhor curou. E quando foi aqueles americanos lá, lembra, Marcinha? A Kim, lembra? Ela falou pra nós que a Lara, que através da dança, ela ia curar as pessoas, através da dança. E eu creio, sabia, que existe isso naquele ministério de dança, né? Que a cura está ali, né? Através de vocês, do que vocês fazem mesmo pelo Senhor. E eu tenho também, tipo assim, eu tô com um problema no tornozelo, que eu ainda preciso ir no médico ver, que até agora eu não fui no médico. Que ele cansa muito rápido e incha, fica muito inchado. E quando eu tô, tipo, nos ensaios ou em casa mesmo andando, teve uma vez que eu corri, assim, pra pegar um negócio que eu tinha esquecido e começava a estralar, fazer aqueles barulho alto. E quando eu tô dançando, eu não sinto nada. Tipo, no Tabernáculos foi o que a gente mais cansou, porque é muitas músicas seguidas e eu só por Deus. Porque eu não senti nada. Não sentia cansaço, não sentia estralando. Ficar na minha ponta, né? Que é ficar com o pé assim. Eu não sentia o meu tornozelo doendo. E foi por Deus, mas preciso de médica. E tem hora que até dói. Tem hora que até dói. Mas a gente continua porque é pra Deus, né? Eu por exemplo, o meu pé. Tem que ter o sacrifício. Que eu posso falar? Ele cansa muito fácil também. Tipo, aqui, ó, sabe aquela. Junto. Aqui, ó, sabe aquele nervo? Aham. Cara, de pisar. Nossa. Dá uma dor muito grande. Só que assim, tá doendo? Não importa. Você tem que terminar aquilo que você começou, entendeu? Então, exatamente. Às vezes eu até penso assim, cara, dói, né? Mas fazer o que, gente? Isso aqui é o que a gente faz e a gente tem que fazer com excelência, E tem né? vez que doendo parece que flui mais. E tu vê, sabe, uma coisa que eu até falei, eu acho que pra Karina esses dias, né? Nós tava lá conversando lá no feriado e eu falei com o Rafael e a Karina tava junto. Eu disse, cara, tinha uma hora ali do ensaio que nós tava muito cansado. Tipo assim, a gente tava ali acho que 2 horinhas só e vocês já estavam desde as 4 da tarde e já era 10 horas da noite, nós tava muito cansado. E aí eu lembro que eu falei pro Rafael, eu disse, Rafael,
Cara, tem que tirar o chapéu pras meninas da dança, mano. Amanhã elas estão aqui de novo e a gente não vai vir. Não, E tabernáculo. tipo, nossa, Tabernáculos tabernáculos é puxado, né? Eu dou graças a Deus assim, ó, que é só uma vez por ano. Se fosse mais de uma vez, olha, não sei não. Nossa, porque foi uma semana E ainda esse puxadíssima. ano foi muito corrido, porque a apóstola queria fazer pegar a semana Setembro, de né? Israel, né? Aham. Pegar a semana de bênção lá de Israel, então foi mais Geralmente cedo. É novembro, né? É novembro, então tinha mais outubro. tempo pra Ensaiar, fazer. né? Então era começo de agosto, ela. 26 de Tabernáculo de setembro. É, eu lembro, A gente foi tem- muito A gente puxado. sempre corre, é sempre E corrido. o duro é que a gente sempre fala, não, vamos começar a ensaiar antes pra não ter para não ficar muito corrido, mas sempre fica corrido. E na última semana ali é todo dia, Na né? última Foi batidão, semana, né? a Todo última dia. semana é sempre uns 4 ensaios na semana. Nossa. E a gente rala, né? Que as meninas trabalham, né? Ela, a Carol trabalha, a Gabi tinha faculdade e tal, mas a gente ia. E Nossa, só não, eu por falei pro Jesus Rafael, eu também. disse, meu, as meninas estão de parabéns, porque nós tava muito moída, eu disse isso que a gente não tava fazendo nada, era caminhar ali, 2 passinhos, e a gente tava muito cansado, né? Então eu vejo assim, a entrega mesmo, é uma entrega, é um ministério que ele tem que ter essa entrega, né? Requer alguma da nossa entrega. dedicação mesmo. Isso, com certeza. E eu vejo que, né, vocês foram aprendendo ao longo desse tempo, né, até por ter bons exemplos, que nem no Ministério de Dança ali, puxa, várias pessoas que passaram ali que foram bênção, né, como vocês falaram, a Laila, Giovana Minha. a Giovana, eu Nossa, lembro até hoje eu da... falo, meu, que pessoa, sabe? Assim, E o- tipo, a Cara, Giovana, é. ela é incrível. a gente Realmente, não ajudou conheceu muito. tão bem assim, porque ela logo assim que a gente entrou, ficou um tempo ainda, mas a gente não tinha tanto contato Mas a ali, né, Giovana, eu com o acho que pessoal ela é da uma das dança. maiores. Inspiração referências pra pra vocês. gente, Nossa, porque que legal. Ela dança, tipo, ela dá aula de balé, então, tipo assim, a gente Ela olhava é. ela dançando e ficava. E ela tipo, tinha uma uau! paciência. E ela ensina Imagina. criança, então ela tinha paciência pra lidar com a gente, entendeu? Então, que legal. a gente ficava tipo, uau, mano, que, sabe, É. que pessoa, Eu quero que... ser ela. É sempre assim, eu quero ser Giovana Miano quando crescer, era assim. Nossa, que legal, hein? Hoje eu sou ela, viu? Hoje a gente tá lá. Então, eu ia perguntar para vocês a respeito da igreja. Como vocês verem a igreja? O que vocês acham da nossa igreja? Avivamento pleno. Eu tô lá desde quando eu nasci, então eu não tenho outra referência de igreja, entendeu? Então é o meu lugar, assim. Eu falo que a igreja é a minha segunda casa, porque se eu não tô em casa ou trabalhando, eu tô na igreja. Então é um lugar pra mim que eu vejo, às vezes, tipo assim, eu chego lá muito cansada, né? Às vezes que eu vou direto do trabalho e tal. Mas quando eu tô lá, vai passando, sabe? Aquele estresse o dia inteiro, sabe? É um lugar que eu me sinto muito bem, né? Paz, né? É um lugar assim que eu meio que esqueço mesmo as outras coisas, sabe? E isso que eu acho que é importante, porque é um lugar de recarregar, né? A gente recarrega nossas energias no Senhor. E a casa dele é o lugar que a gente vai pra realmente, né, ter esse acontecimento, né, de Se carregar, renovar, né? isso, respirar, se renovar. Então acho que é um lugar muito importante pra mim e, né, pras outras pessoas também. Eu também tô lá, não desde que eu nasci, mas eu tô desde 3 aninhos de idade lá. E realmente foi muita bênção na minha vida, aquela igreja. E, tipo, ter outra referência, eu ia visitar a igreja da minha avó, todas eram bênçãos. E a gente tem que entender que não é a igreja, é você e Jesus, né? É. Tem que entender. E muita bênção mesmo, não tem nem como descrever. E tem momentos de choro, momentos de alegria, momentos que eu chegava lá e Deus você vai ajoelhar e vai chorar. No ensaio mesmo, chegava mais cedo, olha, chora, pode chorar, descarrega. Nossa, e tinha vezes que a Mônica, ela fazia aqueles momentos assim, tipo, de ai, não vamos dançar agora, a gente vai parar e vai adorar e vai, sabe? Que ela colocava uma música, ela Tinha vez que a orava gente pela nem gente. ensaiava. Ela ficava, orava pela gente, sabe? A gente eu e a Lara, gente, a gente se abraçava e ficava chorando. Porque eu e a Lara, glória desde a quando a gente Deus. se conhece, assim, a gente é muito grudada. E olha que eu não tenho muito essa, tipo... A Lara, ela não gosta de grude, mas comigo ela gosta. É assim,
eu trabalhei muito esses anos, assim, com abraços. Assim, um abraço por dia, tá ótimo. E é se eu quiser, sabe? Não gosta de muito contato. E se eu quisesse dar um abraço. Contato Mas com a Amanda foi o quê? Nossa, toda hora, Amanda, me dá um abraço aqui. E era Não me assim. desgruda, eu tenho que falar, Lara, chega, por gentileza. E eu melhorei muito nesse aspecto de dar abraço, que eu realmente não gostava muito. Eu queria. Queria perguntar pra Lara também sobre o encontro com Deus, né? Que tu fez o encontro com Deus de criança e agora tu fez o de adulto. O que foi pra ti esse encontro com Deus? Olha, foi tremendo. A resposta sempre é. Mas, tipo assim, mudou muita coisa na minha vida, ressuscitou vários sonhos que eu tinha perdido, que eu não tava conseguindo viver os sonhos de Deus na minha vida. Mas a diferença também do encontro com as crianças... Na verdade, o encontro com as crianças também foi libertador, foi muito top o encontro com as crianças, que eu lembro até hoje. Eu lembro de muita coisa também do meu Foi encontro. muito top e foi uma época que eu aprendi muitas coisas. Tipo, que eu não fazia ideia que foi melhor aprender no encontro, na igreja, do que aprender no mundo. Coisas pessoais, tipo, sexualidade, as coisas assim, né? E que eu aprendi lá e que se eu não tivesse ido, eu ia aprender, aprender no mundo, né? Na escola, assim, ver cada barbaridade, né? Então, foi muito tremendo. O de criança e o de agora foi diferente, que é muito diferente. Mas os dois, nossa, marcou muito a minha A gente vida. tem muito mais coisas, né, pra resolver no encontro de adulto, eu acho, do que do de criança. Porque no né? de criança você ainda é inocente, puro, e tem muitas coisas assim que... Tem muita coisa, muito trauma, muitas coisas, mas que não é tanto assim. E aí no de adulto é um libertador demais e foi ótimo pra minha vida. Bênção, né? Nossa, a gente teve esse privilégio de estar lá, né? E de poder compartilhar junto com vocês esse momento tão especial, né, Lá? Foi ótimo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. E sobre a IAP Kids, o que vocês acham da IAP Kids e de fazerem parte também dessa equipe de excelência? Eu sempre gostei muito de criança, né? Eu tenho 3 sobrinhos, então, tipo, ficar com criança eu fico o tempo todo. Então, a IAP Kids sempre foi uma coisa assim que eu gostava muito, né? Lembra quando a gente, tipo, tinha aqueles acampadentros? A gente, eu, a Lara, a Maju, sabe? Assim, a gente sempre cuidou. Eu duro que assim, não, deixa eu falar. Quando a gente tinha uns 12 anos, que era a Adriana, né, que liderava. A gente pediu pra ela, deixa a gente ajudar. Mas a gente acabava mais brincando com as crianças do que ajudando em alguma coisa. A gente ficava lá, vamos brincar. E foi, nossa, era maravilhoso. Eu dou IAP Kids também. Eu tenho que ter a tal da paciência com as crianças. Mas eu vejo que porque eu tenho as minhas crianças em casa, mas ainda assim tem que melhorar muito em paciência, né? Porque tem hora que eu grito com as crianças no ministério, que elas ficam fazendo bagunça, e eu vejo que eu tenho que melhorar, eu peço desculpa, mas eu vejo que elas, tia, eu tô pensando, vem aqui. Tia, não sei o quê. Tia, não sei o quê. Aí eu nunca achei que eu ia ser chamada de tia. Eu achava o máximo eu chamar os outros de tia. Agora elas assim, tia. E não sei o quê. Mas, eu amava. Eu amo, assim. E é legal, né? Tu vê a pastora Adriana mesmo ali, ela abrangeu mesmo vocês, assim, né? Ela usou bastante ali as próprias crianças, que vocês eram crianças naquele tempo. Ela já treinou a gente pra fazer Treinou isso. isso. Eles são um grande exemplo, assim, para nós, a pastora Adriana, né? O ministério deles de liderança, porque eles acreditaram em nós, né, amorzinho? A gente nem fazia parte da equipe e ela convidava a gente nas festas para ajudar. E a gente ia lá e a gente... Acabaram encaminhando vocês pra onde vocês estão hoje, né? Pra Já ver, eles sentiu o dom ali. Então, eles têm bastante, né? Nós aprendemos muito com eles mesmo. E uma coisa que assim eu lembro muito, assim, muito dela, foi uma vez que a gente foi fazer um teatro e deu tudo errado, assim, no teatro, tudo errado. E aí ela, tipo assim, reuniu toda a galera ali, pegou todo mundo e tipo assim, a gente começou a botar a culpa no outro, ela reuniu todo mundo e disse, gente, A culpa não foi de beleza,
vamos orar. E o ano que vem eu quero essa mesma equipe fazendo esse teatro, o mesmo teatro. E, cara, no outro ano a mesma equipe, a gente foi lá, fez, deu tudo certo, ficou top. Então, ali eu aprendi uma coisa assim que não é porque a pessoa errou que a gente já tem que descartar a pessoa. Aí que a gente tem que dar oportunidade, eu achei preparo, muito top. Preparar, dizer, não, ó, eu continuo acreditando, não é porque tu errou, eu deixei de acreditar em ti. No ministério, a gente tem muitos negócios. A gente nunca teve muito problema em culpar as pessoas. Tipo, a gente errou a coreografia por causa de você. Mas a gente sempre... alguém errou, a gente olha e dá risada. A gente vive... de novo, começa de novo. Vamos dar risada. Errou? Segue o fluxo. Segue o A fluxo. gente sempre fala, errou, não para. Só, ninguém vai perceber. Só só vai, segue o fluxo. continua. E também... Se parar, a pessoa percebe que você errou. E eu lembro também, que você estava perguntando das coisas assim que aconteceu, teve uma vez, a gente percebe muito se os músicos erram. Esse negócio de O ouvido, né? De absoluto, né? Que a gente escuta. A gente não conhece as notas, a gente Mas não a gente faz sabe a quando menor ideia, mas a gente sabe quando erra. E foi muito engraçado, porque teve uma vez que eu acho que foi a guitarra mesmo que errou, e aí a gente. Todas. Foi automático. A todas assim, ó. A gente é muito automático. Muito automático. Não, a gente, tipo assim, ó. Tava todas dançando bonitinhas, aí ele errou, aí todas olhando assim, tipo, o que aconteceu? Foi automático. E A gente não fez nem por querer, sabe? Tipo, foi tipo automático. Porque a gente se olha quando a gente erra. A gente, errou, dá uma olhadinha, volta, começa a dar risada. Mas aí a gente do nada olhou, todo mundo olhou pra... Eu acho que era o Rafa que tava na guitarra, deve eu não lembro. Não sei, não lembro quem era não, mas eu sei que a gente... Eu sei que todo mundo olhou e começou a dar risada. A gente olhou também, não foi aquela olhada, tipo, Nossa. Não, a gente deu uma olhadinha e voltou, sabe? Segue o fluxo. Mas foi engraçado que todas fizeram a mesma coisa, tipo, opa! Foi totalmente automático. Mas é só por Jesus, né? Quer fazer? Não, pode fazer. Então eu ia fazer... Já vai finalizar? Aí. Para finalizar, então, fazer uma pergunta aqui para vocês a respeito dos sonhos de vocês, né, pessoais. Qual o maior sonho que vocês têm? Olha, o meu sonho é um pouco mais fácil de ilustrar, né? Eu quero fazer psicologia. Então, eu quero... Como aconteceram algumas coisas quando eu era pequena, que me deixaram muito traumatizada, sabe? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sofri abuso quando eu era pequena. Não sabia. Então, o meu primeiro encontro de crianças foi quando eu perdoei, né? Tanto que a pessoa, né, que já tinha morrido, sabe? Então, tipo assim, pra mim sempre foi muito difícil pensar nisso, sabe? Então, eu quero fazer psicologia e tratar crianças, né? Porque eu vejo que os traumas de criança impactam muito na vida adulta, né? Na adolescência. Então, eu quero... Exatamente. O que acontece em criança vai determinar o que, né, você vai ter problemas depois, entendeu? Então, eu quero muito fazer psicologia, me especializar em crianças pra ajudar ela a tratar aquilo enquanto não fez um estrago muito grande ainda, entendeu? É óbvio que fica tudo aquilo que aconteceu, mas você tendo um acompanhamento, tendo um tratamento, aquilo vai ser muito mais fácil de você lidar depois, né? Então, e agora eu consigo falar abertamente o que aconteceu, sabe? E eu não tive esse acompanhamento. Quem me tratou foi Deus. Mas eu quero ter a oportunidade. Quero ter a oportunidade de cuidar dessas crianças para que elas não fiquem, né, com esse peso, né? E através desse teu testemunho que eu tenho certeza que vai alcançar muitas crianças, né, pessoas que passaram por esse trauma, né? Eu também, quando eu era criança, eu fui abusada. Não chegou aos fatos, né, mas a pessoa passou a mão, sabe? E eu gritei, eu era muito pequena, acho que eu tinha uns 3, 4 anos. Mas eu lembro, assim, da cena direitinho. Eu lembro também. E eu contei pra minha mãe, e a minha mãe não fez nada, eu não entendi porque a gente era da igreja e eles eram um casal que era da igreja. Acho que ela, hoje eu entendo, né, que de repente ela não quis que destruísse o casamento deles, alguma coisa assim. Mas é muito forte. Eu passei pelo encontro
eu achei que eu tinha perdoado e eu só perdoei realmente quando foi a Andressa Cordeiro, lembra? Que ela foi contou. nesse dia que eu também que eu consegui perdoar. arrepiada Foi tipo aqui, assim, gente. no encontro eu falei, te perdoo, disse nome, sabe? Só que aquilo foi mais impactar em mim Ainda quando tava ela foi aberto, lá. né? A ferida tava aberta, isso. Quando ela foi lá, contou aquele testemunho, foi na hora que eu falei, cara, outras também. pessoas já passaram por isso, eu consigo também, É. sabe? Então foi um dia que eu levo pra vida sempre, sabe? Eu acho a Andressa uma pessoa incrível. Quem não conhece, gente, procura lá, Andressa Ela é Cordeiro, incrível, o testemunho gente. dela é As maravilhoso. músicas dela são os louvores perfeitas. dela são maravilhosos. E foi nesse dia mesmo que Eu também. que eu consegui Perdoar, né? perdoar e Liberar o entender, perdão. né? Eu também, a pessoa já morreu, mas eu tinha aquilo, né? Uhum. E E o pior é que eu só tive coragem, tipo assim, a primeira pessoa assim que fora assim que eu falei foi a pastora Flávia. Porque no dia que a Andressa Cordeiro tava lá, ela falou, né, que quem passou por isso vai lá na frente, né, e perdoa. E aí eu fui. Eu nem pensei, sabe? Tipo, que as pessoas estavam olhando que eu tava indo, sabe? Eu só fui. E aí, eu lembro que a Giovana, eu lembro perfeitamente, ela olhou assim pra mim, falou assim, Amanda, por que você foi lá na frente? Não era só, sabe? Tipo, aí eu fiquei assim pra ela, tipo, mas entendeu? Tipo, fui por isso que mesmo. tem vergonha de falar, né? Aí a Giovana falou assim, vem cá, vem falar com a minha mãe. Daí eu contei pra ela, expliquei. E ela falou pra mim que já sabia, tipo, por uma revelação, sabe? Porque a Flávia é Muito usada, discípula da minha mãe. Então, eu sempre fui muito grudada com ela, né? Tipo, ela sempre foi, assim, uma referência pra mim, né? Então, quando ela teve essa revelação, né? Soube disso, sozinha ela soube, entendeu? Então, quando eu contei Pastora pra Flávia ela, é muito usada, né? quando eu contei pra ela, foi meio que um baque pra ela, porque ela não queria acreditar, sabe? Tipo, ela sabia, mas ela não queria que aquilo fosse verdade, né? E aí ela me ajudou muito também. Então aquele dia com a Andressa Cordeiro foi, assim, sensacional. E é uma coisa que eu levo E muito. eu imagino assim, tu é a segunda pessoa, mas quantas pessoas aquele dia foram curadas desse trauma, né? Com certeza. Ou de pai também. Eu também liberei perdão pro meu pai com ela. Liberei no Encontro com Deus, depois com a Andressa Cordeiro. E eu vejo que foi transformador, né? Aquela ministração dela. E também foi o que eu tava falando pra você antes da gente começar a gravar, que a Fabiola Mello, ela é uma referência pra mim também por causa disso. Ela também passou por isso. E ela fez vídeos falando sobre isso. E ela fala assim que a gente não pode guardar aquilo porque a justiça vem do céu. Então, a gente libera o perdão. Mas quem vai pagar, não vai pagar com justiça, porque a justiça da terra é falha. Você pode denunciar, mas não adianta, gente. A justiça da terra não funciona. Mas Deus, ele sente a nossa dor e quem vai cobrar da pessoa é Deus. Então a justiça contra os pequeninos, ele fala, a justiça dos pequeninos é dos céus, entendeu? Então isso foi uma coisa que também me confortou muito. Porque não era ninguém que ia me salvar daquilo, era Deus. E assim, ó, a justiça de Deus é infalível, assim, ela, Com certeza. cara, tudo pode, assim, a Bíblia fala que nada fica encoberto diante de Deus, né, ou oculto, nada fica, então, quando, né, eu, assim, não tive esse trauma, mas eu acredito, assim, que quando uma pessoa, né, ela acaba tendo esse trauma e ela acaba perdoando, é como a Karina falou, esse é um testemunho que vai salvar muitas outras pessoas, às vezes até mesmo de evitar, não somente com certeza. né, não é algo que vai fazer somente tu não vai curar a pessoa, mas tu pode evitar que pessoas passem. Outra coisa, né? que eu queria falar, Pode gente, falar. escutem os filhos de vocês, por favor. Porque e também tentem ser muito amigos dos filhos de vocês, porque a minha mãe, eu sempre tive muito medo de falar as coisas pra ela, entendeu? Então, quando acontecia, eu ficava quieta, porque, né, criança tem medo e ele me ameaçava também. Então, eu só cheguei a contar pra minha mãe quando ele já tinha morrido, tudo, sabe?
E eu até me culpei muito quando ele morreu, porque eu não aguentava mais olhar pra cara dele. Eu falava, Deus, tira esse homem de perto de mim, porque ele morava perto de casa, sabe? Então eu falava assim, Deus, eu não quero mais esse homem, tira ele de perto de mim. E quando ele morreu, eu me culpei muito. Tipo, cara, o homem morreu porque eu tava pedindo pra Deus, sabe? Então eu me culpei muito por isso também. E aí eu só tive coragem de contar pra minha mãe depois que ele já tinha morrido. E também porque, tipo assim, eu tava assistindo um filme com ela, e aí eu quebrei um aparelho. Ela tinha brigado comigo 2 minutos antes. Ela falou assim, se você tá comendo pipoca, se você quebrar esse aparelho, você vai apanhar. E aí eu comendo pipoca, na hora que ela falou, eu escutei o aparelho quebrando. Aí eu falei, Deus, olha isso aí. O que eu faço agora? Acabei de quebrar o aparelho, acabou de brigar comigo que eu ia quebrar o aparelho. Aí eu falei, ai gente, o que eu vou fazer agora? Daí na hora que eu fui contar pra ela do aparelho, eu já soltei a bomba maior pra ela esquecer do aparelho. Foi isso que eu fiz. Funcionou, tá, galera? Mas realmente escutar. A Lara quer falar, Lara, também sobre isso? Alguma coisa? Eu tô bastante em dúvida ainda. Eu tô no 2º ano do ensino médio, mas eu ainda tô bastante em dúvida sobre o que eu vou fazer da minha vida. Porque eu queria um curso, alguma coisa que me ajudasse a criar alguma coisa que ajudasse as outras pessoas. E eu gosto bastante de química. E eu gosto bastante de química e eu queria. E tô pensando ainda em fazer química ou engenharia química, né? E eu tô pensando bastante porque eu quero ajudar as pessoas, criar alguma coisa para que ajude as pessoas. E teve uma época também que eu queria fazer farmácia. E farmácia é um negócio da hora, né? Que você pode criar um remédio ou fazer alguma coisa assim, uma cura para alguma coisa, e mexe com química também. Então eu tava querendo ali fazer farmácia, mas aí Deus falou, não, pensa mais. Pensa mais. Maior, né? Pensa mais. Aí eu pensei em fazer química, me especializar em química ou engenharia química, ou nos dois ainda. Eu tô pensando em ver se eu faço os dois. Ela tá pensando bem grande. E tem muitas áreas. Faz um e faz o pós no outro. Aí tem muitas áreas que ajudariam bastante pessoas, que é perícia criminal, que eu posso entrar em perícia criminal, entrar na polícia, ou entrar no exército como engenheira química. E eu tenho desde quando eu era criança, eu olhava as pessoas de farda, eu ficava, nossa, eu quero uma farda, eu quero. E eu tenho muita vontade de entrar no exército pra isso, e eu queria muito entrar como engenheira química, ou como química também, que é pra, né, fazer alguma coisa diferente, fazer alguma novidade. Que vai mudar a vida das pessoas. Que vai mudar a vida das pessoas. Com certeza esses sonhos vão se realizar em nome de Outra Jesus. coisa que eu queria falar pra Karina, a gente tava falando, né, sobre o trauma e tal, e eu vejo que eu atraio as pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu, sabia? Várias pessoas que não sabiam do que aconteceu comigo e tal, já chegaram pra mim pra conversar, pra contar. Então eu vejo que, assim, é uma coisa que Deus já tá trabalhando em mim, sabe? Pra curar pessoas que passaram por esse tipo de coisa. Na verdade, não é que tu atrai as pessoas. Deus ele permitiu que acontecesse isso contigo pra te poder curar as pessoas, entendeu? E eu vejo assim, tipo, eu tenho algumas amigas que passaram por isso depois de mim. E elas me falam que eu sou a inspiração delas, porque elas veem que eu consegui melhorar, sabe? Glória a Deus, que eu consegui glória passar por isso. Então eu fico muito feliz, porque Deus me usa pra ajudar elas. Amém. Então é uma coisa que me deixa muito realizada, sabe? Porque através da minha vida eu tô inspirando outras pessoas a passarem por uma coisa que é péssima, é horrível. Mas elas conseguem ver o lado bom de que elas me têm do lado. E ver, sabe, Amanda, eu não sabia disso, né? Nem imaginava. E ver, assim, a tua alegria hoje que tu tem, ver que é Deus mesmo, que é o Espírito Santo, Com assim, certeza, porque que se não te fosse usa. ele, eu não tava nem metade do que eu sou, entendeu? Não, e sabe, assim, a gente vê, se alegra, não a alegria de, né, tu ter passado, mas se alegra de ver, assim, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é uma inspiração, né, e chegou, nossa, ficou arrepiado, assim, porque é alguém que vai trazer muitas curas, tu vai ser usado muito na área de cura, porque eu, sem saber, eu via, uma pessoa alegre, feliz,
né? Então, geralmente quem passa por um trauma desse, cara, é uma pessoa abatida, uma pessoa desanimada, né? Uma pessoa às vezes até derrotada, assim, que fica com aquela, né, com um sentimento de derrota. E fica com medo, né? Medo também. Eu tenho, tipo assim, eu sou muito cuidadosa, né? Uhum. E, tipo assim, esse trauma me trouxe algumas coisas que eu quero tirar de mim, sabe? Tipo, eu tenho muito medo de andar sozinha na rua, porque qualquer momento eu acho que pode acontecer de novo, entendeu? Então eu sou, tipo assim, eu vejo que tem alguém perto de mim, eu já fico assim, ai meu Deus, me socorre, sabe? Tipo, eu sou muito paranoica. Então eu queria muito melhorar isso em mim, porque às vezes as pessoas estão se aproximando de mim porque precisam de ajuda. E eu fico achando que é alguma coisa que não é, entendeu? Então eu tô tentando tirar essa precaução exagerada de mim pra eu conseguir realmente... porque, tipo assim, é importante eu conseguir ajudar as outras pessoas. Eu não posso sempre achar que as pessoas que vêm até mim querem algum mal de mim, entendeu? E também isso é muito importante, esse tratamento mesmo, e perdoar, porque depois vai crescer, né? Vai precisar, vai ter um relacionamento que é o natural, né? Com outro, Isso eu penso com o muito. homem, né? Com o namorado. E depois, quando for casar, quando tiver, né, uma vida ativa sexualmente, às vezes a mulher fica travada, né? Por causa disso. Eu não tive esse tenho muito problema, medo de mas ter muitas medo. mulheres, eu tenho certeza que deve ter, né? Porque E acaba... uma coisa que eu sempre pensei, assim, e se meu marido não me quiser? Porque eu não sou, sabe? Daí eu fico, e se ele não me quiser por isso, sabe? Eu sempre tive essa coisa na minha Mas cabeça. quem te amar vai te amar do jeito Exatamente. que tu E isso foi uma das coisas que a pastora Flávia falava muito pra mim. Ela fala, tira isso de você, Deus vai preparar uma pessoa que vai te aceitar exatamente como você é e vai entender Já a preparou, no importância mundo disso pra espiritual você. Já existe. Exatamente. Né? Qualquer uma de vocês já existe, né? E tu vê, né, como que pode, né, a importância, assim, de uma pessoa como a Andressa Cordeiro e amanhã, depois é um testemunho teu curando muitas pessoas na igreja. Em nome de Jesus. Então é para ver como assim as coisas acontecem, né? Ela foi um instrumento e amanhã tu vai ser um instrumento também para uma determinado ali número de pessoas que vai ser curado através do teu testemunho, né? Através do teu relacionamento, assim como a Lara também. Então tu vê, olha, assim, a gente pensou algo e hoje Deus, assim, moveu para um outro caminho, assim. E eu já vejo isso acontecendo, né? Ah. Eu tenho as minhas amigas que eu já, sabe, já acompanhei, sabe? Já, sabe, cuidei delas. Porque quando acontece, ela não quer contar, ela quer, a pessoa se sente suja, entendeu? Sim. Então, e se culpa muito, entendeu? Então a gente entender que não é nossa culpa e que aquilo aconteceu, mas já passou, entendeu? Sim, agora Tem vezes, assim, que até hoje eu me sinto um pouco suja, sabe? E eu falo, não, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu, entendeu? Fica lançando Então, essas exatamente. coisas. Eu penso, isso aqui não é meu. Tira de mim, porque não é meu. Isso aqui é um fardo que não sou eu que tenho que carregar. E quantos anos tu tinha, Amanda? 6, 7, 8. Tem um longo período. Porque era uma pessoa da minha família, então ele morava do lado de casa. Então eu tinha contato com ele sempre. E também tem uma coisa que a pastora Flávia me falou, que quando ela pensou nisso, ela teve também a revelação de que o inimigo tinha o sonho, né? Queria que eu fosse prostituta. Porque quando aconteceu, eu era criança, ele era meu tio. Ele levava um monte de doce pra casa dele. Ele tinha os netos dele lá, a família, e ele sempre levava contado. Então, tipo assim, tinha 12 crianças, ele levava 11, dava pras outras e falava pra depois ir buscar. Então, eu era criança, eu ia, porque eu queria também, entendeu? Então, aí eu ia, então, tipo assim, era como se fosse um pagamento pelo que ele fazia pra mim, entendeu? Então, é como se fosse uma prostituição mesmo. Então, aquilo já foi sendo criado em mim, entendeu? Então, a gente já, no encontro e a gente já quebrou isso, mas assim, era um plano, entendeu? De aquilo de me levar à prostituição, entendeu? Então é uma coisa assim, que tipo, Deus já acabou com isso por terra há muito tempo. Glória a Deus. De De crer. E assim, ó,
como a Andressa Cordeiro testemunhou lá também no testemunho dela, né, que ela também, isso é um engano, né, que a pessoa leva uma mente ingênua, que é a criança, ela é ingênua, ela é pura, né, e uma mente perversa de uma pessoa perversa que faz com que aquela mente limpa, pura, né, acredite naquilo, acredite que é algo, né, que a pessoa ainda está errada, mas está repreendido, como tu falou, já foi orado, e eu creio assim que tudo isso Deus permitiu para que hoje tu fosse essa pessoa que tu é, de trazer cura, e como a Karina falou aqui, Deus já preparou alguém, vai ser alguém que vai ter esse entendimento, que vai ser até como a gente sempre fala assim, eu e a Karina, a gente teve muito problema, muito, tipo assim, hoje quem vê a gente até nem acredita que a gente já se separou mais de 1000 vezes, mais de 1000 mesmo, então assim, e hoje a gente entende que Deus tinha um propósito na nossa vida. Deus, ele não tinha, a gente não passou por tudo aquilo porque, foi um acaso. Não, Deus tinha um propósito. Ele até deixa o diabo pensar que está tendo uma vitória, mas depois ele dá a volta por cima e usa. E aí ele, olha aí, ó, nós estamos no mesmo espírito, e usa para que a gente salve um número muito maior de pessoas que somente a nossa vida. Amém? Fala aí que nosso negócio ficou quente. E até um tempo atrás eu até conversei com a Fernanda e o Everton sobre isso, porque estavam chegando muitas pessoas a mim com esse problema e aquilo me machucava porque eu não queria ficar lembrando, né? E eu falei pra eles, eu não quero isso, eu não quero ficar relembrando isso, sabe? Por quê, sabe? Cicatriz, né? Exatamente. Eu ficava, por que eu tenho que ficar lembrando disso, sabe? Por que essas pessoas vêm atrás de mim por causa disso? Sabe, eu queria tirar isso de mim. Não queria que as pessoas viessem até mim por causa desse propósito, sabe? Então, até há pouco tempo isso me machucava muito, de ter que ficar lembrando, sabe? E agora, eu já não ligo mais, sabe? A pessoa vem até mim e eu fico, tudo bem, eu te ajudo, sabe? Porque, cara, se é o que Deus tem determinado pra mim, tá tudo bem, eu vou fazer, Vai entendeu? fazer, filha. E assim, que bom que a pastora Flávia, né, ajudou vocês muito nesse Com momento, certeza. né? A Flávia Com sempre muita foi. sabedoria. A pastora Flávia né? sempre foi pra mim a minha maior referência, assim, tipo, eu amo ela de paixão Nós e também somos suspeitos aqui. Também, a gente tem ela, nossa, ela e o Gu, assim, eu tenho muito carinho, né, até pelo Gu mesmo, o Gu foi um dos caras que acreditou muito também em mim, assim, que pra mim é um irmãozão, um amigão mesmo. Primeira vez que o coração. Michel ministrou foi ele que chamou. Foi ele né? que chamou. que legal, gente. Essa família sempre abençoando. Abençoando e resgatando pessoas, né? Eu Não, acho e que esse é o também propósito. teve uma vez que eu tava dormindo lá na casa da Giovana e com a tia Flávia, né? A Giovana, ela gosta muito de dormir com a Flávia. Então, ela deixou eu dormir no quarto dela e foi dormir com a Flávia. Tudo bem, eu tive uma crise de pânico naquele dia. Eu sentia o cheiro dele. Eu escutava ele vindo, sabe? Assim, tipo, era como se estivesse acontecendo de novo. E eu não conseguia levantar da cama, eu fiquei paralisada, assim, sabe? Foi um momento terrível, assim, que eu lembro com muita clareza e é péssimo. E a pastora Flávia, sabe, eu acho que ela sentiu que eu não tava bem, não sei, ela levantou, foi no quarto, orou comigo, sabe? Me tranquilizou muito. Então, assim, eu devo muito à pastora Flávia, porque ela é uma pessoa incrível pra mim, assim. Ela, mesmo assim, tipo assim, obviamente eu preciso de acompanhamento psicológico, mas assim, quem tá me necessitando. quem tá me tratando foi Deus, e assim, Melhor psicólogo. E aí ela foi um instrumento também nisso, né, de conseguir me acalmar, de me trazer de volta à realidade, porque eu tava presa naquele momento, entendeu? Então foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito e continua sempre ajudando, entendeu? Deus quer falar, Lara, também. É que eu... É que você falou sobre a culpa, né? Desde quando eu era criança eu tenho muita dificuldade em desabafar. Tem mesmo. Eu tenho muita dificuldade em desabafar porque a minha mãe, ela era muito brava. Ela foi
pro encontro, foi curada, graças a Glória Deus. a Deus. Oh, aleluia. Mas ela era muito brava e eu tinha muito medo de falar alguma coisa que tava me fazendo mal e era dentro de casa, coisas que me faziam mal dentro de casa, tipo, palavras, Fala mais. palavras mesmo que me faziam mal e eu ficava com medo de falar pra ela que tava me fazendo mal e ela acabar me batendo ou fazendo alguma coisa. Ficar chateada com você, né? Ficar chateada, porque tudo você reclama, não sei o quê, né? Então eu sempre guardava pra mim. Tudo eu guardava. Guardava, Em guardava. nome de Jesus, Guardava. Eu guardava, né? Eu guardei há muito tempo, porque fui curada nesse encontro, graças Glória a a Deus. Aleluia. Mas eu guardava coisas que aconteciam comigo. Não aconteceu esse trauma na minha vida, mas traumas Bem, na família, brigas de família, que eu guardava as coisas pra mim, porque as pessoas achavam que não me fazia mal. Que tipo, ela tá feliz, então ela é criança, não entende. É. Nossa, gente, fica Sim. em casa, impacta muito a vida de criança, viu? Por gentileza. É. A criança fica com trauma de gente gritando. Então, vamos maneirar, pelo amor de Deus. Pessoal, Pessoal, e eu também, e presta atenção também que tem muitas crianças que quando os pais começam a brigar ou se trancam no quarto ou colocam fone de ouvido. E eu não, tipo, brigas em casa da minha mãe, do meu pai ou das crianças, eu colocava fone de ouvido, mas qualquer coisa que, tipo, coisas que eu fazia e meu pai vinha brigar comigo, ou eles ficavam discutindo comigo, eu me culpava, então eu colocava os fones de ouvido pra eu não escutar o diabo falando que era culpa minha. E era por isso que eu colocava os fones de ouvido, que era pra o diabo não escutar, pra eu não escutar o diabo, que ele tava falando que era tudo culpa minha, que eles estavam brigando comigo que era culpa minha, que eles estavam brigando entre si, minha mãe e meu pai, que era culpa minha. E coisas que aconteciam na família, é tudo culpa sua. Então eu fui muito curada nesse aspecto de desabafar, que agora eu quero Poder pôr desabafar pra também. fora. É que nem, tipo assim, É uma coisa que impacta muito na vida da gente Sim. também. que nem tipo um relacionamento, né, de casal. O relacionamento pai e mãe é muito parecido, porque tu não pode guardar, tu tem que falar, né? Se aconteceu que nem eu, acontece alguma coisa, eu e o Michel, se ele fizer alguma coisa que eu não gostar, eu vou chegar e vou dizer, ó, amorzinho, eu posso não falar na frente das pessoas, mas depois eu digo, ó, amorzinho, tu fez isso, eu não gostei, né? Tenta mudar nisso aí. É a mesma coisa o pai e mãe. E eu tive um episódio também disso, de acontecer alguma coisa e as pessoas, em vez de me chamar de canto e falar que tá acontecendo alguma coisa, falar pra todo mundo. E isso me prendeu ainda mais. De eu não querer desabafar com ninguém, porque eu achava que se eu desabafasse, as pessoas iam brigar comigo na frente de todo mundo. E teve até, que eu dei o testemunho no encontro, que eu comecei a não querer viver os sonhos que Deus tinha pra mim, porque eu achava que eu não merecia os sonhos que Deus tinha pra mim. Isso de achar que eu não merece. Então eu achava que eu não merecia os sonhos que Deus tinha pra mim e eu não tinha mais sonhos. E eu lembro até que teve um churrasco em casa e o Everton tava falando sobre o projeto e ele tava falando que os sonhos te levam pra frente. E eu não tava mais querendo ir pra frente. E eu não tava mais querendo viver naquela vida de não ter o porquê viver. E eu não tinha mais os sonhos, eu queria viver os sonhos que Deus tinha pra mim, mas eu não tava conseguindo, eu tava presa. E eu tive muita cura no encontro. Glória a Deus. E eu pensava coisas que eu tinha medo das coisas que eu pensava. E o diabo falava, é culpa sua. Se você se matar, ninguém vai sentir sua falta, porque você é a razão do problema dele. Eu vou sentir. Porque você é a razão. Que não vai acontecer. Não. Falta de coisa boa. Ele te falava que era tudo culpa minha, que ninguém ia sentir minha falta porque eu era a razão dos problemas. E em nome de Jesus, tá tudo rejeitado da minha Glória a vida. Jesus, glória a Em Deus. nome de Jesus, você é o motivo da solução Uhum. das coisas. Claro, em nome de E Jesus. de muita gente. E eu falei até no encontro que eu tive a visão de rios, de águas vivas, Glória a Deus. percorrendo sobre mim, sobre a minha Muito família. forte quando tu falou assim. E
foi maravilhoso toda a bênção que eu recebi no encontro. E foi realmente... O Senhor abriu, né, a tua abrir visão minha espiritual, visão, né? sim. E foi maravilhoso. E agora, em nome de Jesus, eu não vou ter mais dificuldade pra Amém, em nome de desabafar, Jesus. qualquer coisa eu vou Pisou falar. no pé, ó, e doeu, hein? Glória a Deus. Eu vou falar em nome de Nossa, Jesus. forte, assim, a presença aqui passou, assim, forte, assim, eu vejo que, sabe, esse é o propósito da amizade. É vocês, por isso que vocês têm tanta essa amizade, sabe, porque vocês são duas pessoas que vão se complementar e curar muita isso também me gente. ajudou, porque eu também falei lá no encontro que eu era tipo um robô. Eu saía de casa, encontrava as outras pessoas, ou meus pais também, e eu tava tudo bem. Pra eles tava tudo bem. Chegava na igreja, tava tudo bem. E chegava em casa e desabava de chorar, desabava. E a Amanda, teve momentos que eu chegava nela, ninguém via. E teve momentos que eu cheguei na Amanda e eu só chorava. E várias vezes eu abraçava ela e chorava. E esse era o meu jeito de desabafar, porque eu não conseguia falar. Eu era o ponto. Então, eu chegava nela, abraçava e chorava. Só chorava. Eu não conseguia falar pra ela o que estava acontecendo. Eu só chorava. E eu fiquei sabendo depois, acho que foi você mesmo que falou, que eram as crises de ansiedade. Que teve hora que eu não conseguia ficar perto das pessoas porque eu tava querendo ir pro meu quarto chorar, igual eu sempre fazia. Que eu não tava aguentando mais manter aquela alegria. E aí eu queria... Muitas vezes a gente mascara a tristeza, a ansiedade. E, gente, a gente tem que pensar que, assim, não é uma coisa legal de viver. Mas a gente tem que entender que isso tá acontecendo e deixar acontecer. Porque, tipo assim, você tá tendo uma crise de ansiedade, ela vai passar, entendeu? Se você ficar segurando, não querendo passar por aquilo, vai ser pior, entendeu? Aquilo vai se ampliar. Então você tem que deixar ela ir, entendeu? Você tem que passar por isso pra ela ir embora. Então, se você continua lá, segurando, falando, ai, não, eu sou super feliz, não acontece nada de errado, você está se enganando, entendeu? Então, a gente tem que entender que as coisas, elas acontecem por um motivo. Se você está tendo uma crise de ansiedade, tudo bem, respira, tenta se acalmar, mas se você ficar segurando, falando, não, eu sou perfeita, não tenho crise, não tenho nada, não acontece nada de ruim comigo, não adianta. Esse negócio... Né? O negócio dela... só vai encobrindo. Esse negócio dela atrair as pessoas, eu conseguia, tipo, desabafar, né, com ela, porque eu sabia que se eu falasse pra ela que eu tava tendo um momento ruim, que tava acontecendo tudo isso na minha vida, ela nunca ia falar pra mim, é frescura. Porque muita gente, eu tinha na minha mente, se eu falasse pra aquela pessoa, ela ia falar, é só frescura, para de graça. Não, porque eu não desabafava, mas eu Ela achava... não deu oportunidade. Mas se Mas muita eu gente tinha fala. na minha mente, se eu falasse pra alguma pessoa, a pessoa ia falar, é frescura, para de graça, ou é falta de Deus. Realmente era falta dos sonhos de Deus na minha vida. Outra coisa que eu queria falar também, gente, se a criança fala pra vocês alguma coisa, gente, considerem os sentimentos dela, sabe? Tipo assim, você tem que levar em consideração o que ela tá falando. Se ela tá falando que tá chateada, pergunta o que aconteceu, por que você tá chateada? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Porque às vezes essa é uma brechinha que ela tá te dando pra entrar ter um relacionamento de verdade com o seu filho, entendeu? Então a gente tem que levar em consideração o que as crianças falam. Os mais antigos sempre falam, ai, para de chorar, engole esse choro. Deixa a criança chorar, é uma forma que ela usa pra expressar o que ela sente. Verdade, entendeu? né? E isso e cria a Lara... bloqueio nas crianças também. Você fala, ai, para de chorar. Na hora que ela precisar chorar pra desabafar, ela não vai conseguir. Ela vai achar que aquilo tá errado. Isso, e assim, ó, como a Lara falou, a própria palavra mesmo fala lá em Tiago, né? Que a gente deve confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados, né? Que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas é como a Amanda falou, o diabo, ele faz de tudo para que a gente não desabafe. Eu também tinha dificuldade de falar, até por achar assim, cara, puxa, muito grave o que eu fiz, as coisas, né, os pecados ali e tal. E aí a gente tem dificuldade de falar, mas é o próprio diabo que coloca na nossa cabeça isso. E quando a gente
Porque a gente guarda, é mais fácil ele jogar seta na gente. Quando a gente tem alguma pessoa apoiando a gente, é mais fácil a gente conseguir evoluir, entendeu? É verdade, se a gente ser faz curado, sozinho, né? Às vezes a não gente tem pode como. pensar, essa pessoa, eu vou falar pra essa pessoa vai falar pra todo mundo, vai espalhar. E eu isso é uma contei. coisa que o diabo mesmo coloca na nossa cabeça. Porque ele quer que a gente Porque fique segurando aquilo pra gente, pra ser mais fácil dele manipular. E quando a pessoa se abre, a gente tem que, né, orar com a pessoa e para que isso seja Acompanhar, curado, né? Para né, acompanhar, também. né? E não ficar falando para todo mundo também, né? É verdade. Guardar. Nossa, Gente, foi forte aqui, hein? Olha. É, porque E o- guardar é péssimo. É péssimo. horrível. E teve até a cena que eu tirei nota vermelha. E eu já tava antes, bem antes, tipo, não querendo mais viver os sonhos de Deus na minha vida. E meu pai, ele falou, olha, você não pode, porque minha mãe ficou brava, é óbvio, né, que ia ficar brava e tal. Você não pode ficar brava com a sua mãe. E naquela hora eu queria muito falar pra ele, eu não tô brava com a minha mãe, eu tô brava comigo mesmo. Porque eu não conseguia fazer alguma coisa que era pra mim fazer, tipo, era a minha única responsabilidade. E era só isso que era pra mim fazer. E eu não tava culpando ela ou ficando brava com ela, eu tava brava comigo. E naquela hora eu queria falar pra ele, mas eu não conseguia. E ficou preso. Horrível, né? Ele E é põe horrível. mesmo, ele bloqueia a gente, né, daquilo que a gente deveria falar, E a né? ansiedade é uma coisa que também piora muito essa parte de ficar bravo com a gente mesmo. Porque a ansiedade, ela trava a gente. Então, se a gente tá com ansiedade, não consegue fazer o que a gente precisa, depois a gente se culpa por não conseguir fazer o que... Isso aqui não é culpa nossa também, é culpa da ansiedade. Então, a gente tem que pensar que tá com aquilo ali, cara, vamos dar um jeito de passar, entendeu? Com Porque certeza. antes de se culpar por não conseguir fazer, você tem que entender que não foi possível fazer aquilo, porque você não tava no momento legal, não tava, entendeu? Porque... Ajuda sempre. Exatamente, por exemplo, eu trabalho com venda. Tem dia que eu não consigo vender. Eu saio de lá chorando porque eu me culpo. Eu sei que a minha responsabilidade é vender. Isso quando eu não consigo, eu fico lá. Nossa, mas isso é uma coisa que o inimigo joga na minha cabeça pra no próximo dia eu tá pior. Então, ó, pessoal, olha só. Nossa, a gente tem muito, muito assunto ainda. As meninas vão voltar aí. Com Ó, certeza. A gente volta. então, ó, bom, vamos às nossas considerações finais, assim, eu acho que, nossa, foi muito top, assim, a gente Forte mesmo a presença. até viu, né, sobre coisas, como eu falei lá no início, um bate-papo onde a gente se conhece melhor, a gente acabou conhecendo coisas que a gente nem imaginava, nem sabia, mas, assim, eu creio, assim, que Deus está no controle de tudo, e vocês, as minhas considerações finais que eu teria para falar aí pro pessoal que vai assistir assistam para vocês também serem curados, né? Porque eu creio que esse vai ser assim um ambiente de cura aqui, né? Como as meninas aqui têm uma história de vida e eu creio que é uma história para trazer cura, para trazer libertação. Foi tão forte que choramos aqui todos. Oh, foi forte demais, assim, tinha que segurar bastante aqui. Mas, deixar, a gente, gente faz 4 horas, viu, gente? tem assunto ainda que ficou muito pra trás Vai ter aqui, mas a parte gente 2. vai voltar, tem a parte 2, hein? Eu quero agradecer, né, as meninas, as gurias. Pode falar, menina. As gurias. E é um prazer mesmo ter vocês aqui, sabe que a gente ama muito vocês, né, desde pequenininha lá. E, nossa, eu fiquei impactada mesmo com a história da Amanda, eu nem sabia. A Lara, né, a gente participou junto no Encontro com Deus e ela deu esse relato e nós já estávamos marcados já o Pod Kids e a gente várias vezes, né, a gente tentou trazer as meninas e não deu certo. E eu creio que era para te ter passado pelo encontro para que acontecesse, né, e tu tivesse esse testemunho da cura para te contar. E eu Se tô fosse toda antes, arrepiada não aqui, teria gente. essa história toda, né? Tô toda arrepiada aqui porque eu sei que foi de Deus mesmo e que o Senhor use grandemente a vida de vocês, no ministério de vocês, com os testemunhos de vocês para curar muitas vidas. Em nome de Amém, Jesus. amém. Jesus. Então, foi isso, galera. Querem falar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Dar Quero um agradecer a tchauzinho. oportunidade, tá, gente? Eu falo demais.
Mas é bom porque a gente tem que falar mesmo, como a gente falou aqui o tempo todo, gente, falem, é importante a gente desabafar, a gente utilizar o nosso meio de comunicação, que é a fala, pra se libertar, tá, gente? Então é isso. Rejeitar, em nome de Jesus. Amém, então. Fala. Maravilhoso. Não. Amiga, Fala aí, fala aí. Eu tchauzinho. quero agradecer também vocês e tudo. A presença da Karina no encontro foi maravilhosa. Amém. O encontro foi maravilhoso, todas as meninas ajudaram a ter o testemunho aqui. É de Deus, realmente. Realmente foi muito maravilhoso e eu agradeço a todos vocês por isso. Amém, galerinha. Ó, um beijo então, Beijo. ó, no coração de vocês. Assistam, tá tremendo Amém. esse Podkids. A gente Vem amou aí, parte fazer. 2. Curtam, compartilhem. Ó, deixa o comentário se gostaram. Se quiserem fazer pergunta para as meninas, pode colocar Na Isso, próxima a gente vez, responde as Tá perguntas. bom? Elas Na próxima respondem. vez. Se quiserem deixar o testemunho de vocês também nos comentários, a gente vai adorar ler. Pura, né? Sim. Se Sim. quiserem um contato também, coloca lá. Se quiser conversar com a gente, pode vir. Estamos disponíveis aqui, à disposição. Amém. Em nome de Jesus, beijinho. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Deus Amamos abençoe. vocês.